Desperta, irmão, tu que dormes. Deixa de ser discípulos de líderes religiosos de igreja. Seja discípulo de Cristo. Deixa de ser propriedade, negócio, de religião. Vá ser propriedade de Deus em Cristo. Deixa de consagrar e devotar a tua vida para viver trabalhos e tarefas, obrigações de vida religiosa. Vai viver a palavra de Deus. Vai viver a palavra de Cristo. Vai devotar e consagrar a tua vida, santificando a tua vida, guardando e praticando a palavra de Cristo. Irmãos, deixa de viver uma fé cega, alienada, guiada pelos preceitos dos homens dentro da igreja, que leva vocês a viver uma vida vã de adoração e de viver uma fé em Deus vã e reprovada. Vai ter uma fé com conhecimento, uma fé dentro do entendimento, uma fé verdadeira em Deus pela palavra dele, por aquilo que a palavra nos orienta, nos ensina e nos mostra a crer, seguir e praticar. Irmãos, deixa de viver o fanatismo religioso, centralizando tua vida dentro de igreja, entregando o teu viver para uma vida de igreja. Irmãos, vai ser consciente, lúcido e sóbrio, vivendo uma vida centralizada em Cristo, o teu viver na palavra de Cristo, andando com prudência, examinando, analisando, cuidando de ti e da doutrina, para que tu não se desvie de Cristo, apostatando da fé, seguindo por doutrina de demônios, que é instruída para vocês por esses líderes de igrejas. Irmãos, não centraliza a tua vida com Deus dentro de igrejas, instituições religiosas. Centraliza a tua vida com Deus em Cristo, na palavra dele. Irmãos, não faz do alicerce da tua fé a confiança de tua vida com Deus e em Deus, igrejas. O alicerce da tua fé, a tua vida com Deus não depende de igreja. Depende de Cristo, aonde eu e você tem que estar firme e firmado. Irmãos, não bota a tua esperança das bênçãos de Deus dentro de culto e trabalho e obrigações e sacrifícios religiosos de igreja, como guardar sábado, dar dízimo, ser batizado, fazer campanha disso, campanha daquilo, voto, pacto. Coloca a tua fé em Cristo, que é a graça de Deus, por onde alcançamos todas as bênçãos de Deus. Não coloca a tua vida a viver uma escravidão religiosa, penitência, flagelos religiosos. Não conduz tua vida numa devoção de atividade, de práticas, de cultos, da formalidade religiosa. Conduz a tua vida, centraliza a tua vida, prioriza a tua vida no conhecimento de Cristo, da palavra dele, para nessa palavra você estar, viver, praticar na tua vida e no teu viver com o teu próximo. Não vive uma vida com Deus e em Deus dentro de igreja. A vida com Deus e em Deus tem que viver ela na palavra com o meu próximo, aonde eu estiver. Não fica nesse entendimento corrompido de que você só encontra Deus na igreja, só serve a Deus na igreja, só faz a obra de Deus se for obra de igreja, só adora a Deus se for dentro de uma igreja. Igreja é a instituição que vocês são ensinados que ali é a casa de Deus. Irmãos, sai desse ensino, dessa mentira. Vai aprender com Cristo que igreja somos nós, o templo somos nós, a casa de Deus somos nós. Obra de Deus não é obra de trabalho de igreja. Obra de Deus é a nossa fé em Jesus. A obra de Deus é Jesus, que nós temos que crer nesta obra e anunciar essa obra e estar firme nessa obra, que é por onde somos salvos. Deixa de ser ensinado de que para tu estar em Deus e ser salvo, tem que estar dentro da igreja cumprindo obra, cumprindo mérito, devoção, atividade, formalidade, ordenança, obrigação. Irmãos, sai dessa mentira do diabo. Vem conhecer a verdade e ser liberto. Não fica colocando a tua confiança de vida com Deus e de salvação nos teus usos e costumes, na tua forma de vestir, dentro da formalidade religiosa, da tua vida devota, consagrada à igreja, vivendo dentro de igreja,
achando que por isso tu estás salvos. Vai te gloriar no Senhor, na obra salvadora, redentora, que Cristo executou. A obra de Deus é Cristo morto e crucificado pelos nossos pecados, para nos remir, nos purificar, nos justificar e nos conceder o meio para chegar a Deus. Não é por igreja, nem por obra de igreja, nem por trabalho de igreja, nem por vida escravizada dentro de igreja. É pela obra de Deus, que é Cristo crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, chegue a Deus, alcance o perdão, a remissão dos seus pecados, seja justificado, recebedor da promessa, alcançando a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, não pelo meu mérito de vida religiosa, não por dentro de igreja, nem de religião, não por trabalho religioso, nem por cerimonial religioso, é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé em Jesus. Ele é o alvo da nossa fé. Irmãos, desperta. A palavra de Deus está indo até você. Se você crer, será bem-aventurado. Se não crer, permanece em maldição e indo a juízo, porque bem-aventurado e prevalecer só vai quem estiver na palavra, se conduzindo pela palavra. Não é quem estiver em igreja, se conduzido por líder de igreja. A vida com Deus não é dentro de igreja, é na palavra. Andar com Deus não é pela direção de líder de igreja, é pela palavra, é por Cristo. Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso mestre, é o nosso guru. Ele é a luz que nos ilumina e nos guia para andar neste mundo de trevas. Entrega teus caminhos ao Senhor Jesus, para que a tua vida seja dele, vivendo para Ele, consagrado a Ele, devoto a Ele, praticando da palavra dEle, estando nele, esperando nele, confiando nele, aprendendo dEle. Não é dentro de igreja, com a tua vida presa, centralizada, dentro de obrigações e da legalidade do sistema religioso estabelecido pelo homem, que leva você a uma escravidão de obrigação, de norma, de regra, de proibições que Deus não pede. Vá conhecer a verdade que é Cristo, por onde você será liberto. Não há vida com Deus nem libertação fora de Cristo. É preciso conhecer a verdade e ser liberto. Essa verdade é Cristo, que eu tenho que ver Ele, para poder crer nele e seguir a Ele. E como é que eu posso ver a Cristo? Você não vai ver a Cristo dentro das igrejas, através da regra, da norma e da ordenança que botam lá para o povo viver, como se fosse para Deus. Você vai ver a Cristo na mensagem do Evangelho, que tem que ser pregada, não é por um sistema religioso, é por todo pecador que se converteu a Cristo. Tem a obrigação de ministrar, de testemunhar, de anunciar esse Cristo, Salvador das nossas almas. A obra de Deus que leva o homem à salvação é Cristo. Você só pode ver a Cristo pela mensagem do Evangelho. Eu vou encerrar essa advertência para você, você que está escutando agora. Você precisa ouvir a verdade para conhecê-la e ser liberto da mentira que você vive na religião. Aonde você está sendo destruído por esse falso mestre, esse falso profeta, falso obreiro de Cristo. Porque os verdadeiros obreiros de Cristo não têm compromisso com o ministério, com a igreja, nem com o pastor. Os verdadeiros obreiros de Cristo têm compromisso com o reino de Deus, em pregar o evangelho do reino de Deus, em pregar o evangelho que é o poder para salvar. Os verdadeiros obreiros de Cristo, eles trabalham em defesa, não é de igreja, nem de ministério, nem de doutrina de homens. Os verdadeiros obreiros de Cristo trabalham em defesa dos princípios e valores do Evangelho de Cristo. Os verdadeiros obreiros de Cristo não mandam ninguém estar dentro de igreja, ser fiel à igreja, viver prática de igreja como se fosse para Deus. Os verdadeiros obreiros de Cristo prega a verdade que o Evangelho mostra. Para o homem ir a Deus é crer em Cristo, estar em Cristo e ser guiado por Cristo. Os verdadeiros obreiros de Cristo não adicionam nenhum outro meio para a salvação e não prega nenhum outro meio de salvação. Os verdadeiros obreiros de Cristo pregam a salvação unicamente, exclusivamente em Jesus. Não é em sábado, não é em igreja, não é em batismo de água dentro das igrejas, feito pelos homens que não têm nenhuma autoridade para isso. Não é através de dar dízimo nem de tomar ceia. A salvação é unicamente, exclusivamente por Cristo.
Eu tenho que pregar isso e não aplicar nada para ser salvo. Não. Se você não estiver aqui, não é salvo. Se você não cumprir esse cerimonial, não é salvo. Se você não guardar essa ordenança, não é salvo. Não, a salvação não está dentro desses critérios, mérito ou desses caminhos. A salvação é unicamente em Cristo. E o pecador que ouve o Evangelho e crê em Jesus, ele tem que ser formado discípulo de Cristo, instruído com o Evangelho. Não ir para uma igreja ficar preso dentro de regra, de norma, de fardo, de servidões, de proibições que os homens dão a cumprir ritual cerimonial, a cumprir meta, ordenança, como se fosse para a salvação. Os verdadeiros discípulos de Cristo, quando creem e se convertem, eles têm que aprender a sua vida em Cristo, não dentro da igreja. Eles têm que ser orientados para viver fiel a Cristo, não a trabalho dentro da igreja. Eles têm que ser instruídos para se submeter à autoridade espiritual de Cristo, não à autoridade de pastor, papa ou padre dentro da igreja. Eles têm que ser ensinados a perseverar em Cristo para manter-se salvo, não a dentro da igreja. Está entendendo isso? Irmãos, desperta tu que dormes. Cristo está te esclarecendo. Essa palavra tem poder. Essa palavra é verdade e espírito. Essa palavra é que ilumina o teu entendimento que está obscurecido pela mentira do diabo dentro das religiões. Jesus vai dizer assim, lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 6, versículo 40. Jesus vai dizer: e a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Olha qual é a vontade de Deus. Olha para onde Deus conduz o homem perdido para que seja achado. Não é dentro de uma igreja. Não é dentro de regra, de norma, de sacrifício, de formalidade religiosa. Não é por nenhuma religião. Não é por boas obras nem caridade. Não é nessa ou naquela religião ou igreja. Deus conduz o homem perdido para que seja achado a Cristo. A vontade de Deus não é que você esteja na igreja católica, nem na igreja evangélica, nem nas igrejas nenhuma ou religião. A vontade de Deus é que você veja o Filho. E depois de você ver o Filho, que é Jesus, você creia nele. E você precisa crer nele para ter a vida eterna. É isso que Deus orienta o homem perdido. O caminho que Deus leva o homem a escolher e a seguir não é o caminho dentro da igreja, não é o caminho pelas obras, não é o caminho pela religião, é o caminho que é por Jesus. Ele é o caminho. Esse é o caminho que Deus nos orienta a escolher e a seguir, como está escrito lá em Salmos 25, 8 e 12. Esse caminho está revelado lá em João 14, 6. O próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Ele não é só caminho, ele é a verdade. Ele não é só verdade, ele também é a vida para com Deus que nós precisamos, para que possamos chegar a Deus. Sem ele, ninguém chegará a Deus. Isso tudo é por meio unicamente de Cristo. Não é por meio de igreja, de sacrifício religioso, nenhuma religião ou nenhuma tarefa ou obrigação religiosa. É por Cristo. É isso, meus irmãos, que o povo tem que ser advertido. É preciso os homens de Deus se levantar para pregar contra o sistema, seja ele evangélico, católico, espírita, porque a maioria das almas estão presas nas trevas dentro do sistema religioso. É preciso a voz de Deus, pelos instrumentos que Deus usa, nós, os pregadores do Evangelho, pregar com ousadia sem ter medo, condenar toda mentira do diabo pregada como verdade de Deus dentro do sistema religioso. É preciso que estejamos firmes. Portaria. Boa tarde. Tá não, já largou, viu? Já. Aham, tá bom. Tá. Tá bom, mas se for tirar logo pode deixar, só não pode ficar mais de dias, tá bom? Pronto, tá bom, pode deixar. Tá certo. Pronto, tá bom, pode colocar, tá? Vocês estão entendendo? Eu estou aqui no trabalho, tá certo? Mas eu estou levando para vocês essa informação. Vocês têm que despertar, irmãos. Não adianta você dizer que crê em Jesus e está preso a um sistema religioso. Que liberdade é essa que você teve? Jesus veio para nos libertar da mentira do diabo.
E uma das principais mentiras de Satanás está pregada, prendendo milhões e milhares de pessoas, dentro das religiões. Jesus veio para nos libertar das mentiras do diabo, pregadas dentro das religiões, onde muitas almas estão escravizadas, aprisionadas, perdidas de Deus, na mentira de que estão indo para Deus. E nós, cristãos, que já estamos libertos em Cristo, não é evangélico, nem católico, nem nenhum religioso de igreja nenhuma. Eu estou falando de cristão que é discípulo de Cristo, que já conheceu a verdade e o conhecimento de Cristo, por onde foi liberto. Nós temos que pregar essa verdade, protestar, denunciar, condenar as obras infrutuosas das trevas, aborrecer o mundo, seja no sistema religioso evangélico, católico, porque o mundo jaz no maligno. Só os que estão em Cristo é quem estão libertos. E que tem o dever, a incumbência e a missão de anunciar ao mundo o caminho da liberdade para aqueles que se mantêm ainda aprisionados, que estão presos dentro do juízo. Não creia em Jesus para viver uma vida devota como se fosse para Deus, dentro de uma religião, subjugado por regras, normas, ordenança, proibições. Não é isso que Deus pede. Deus, ele quer libertar o homem disso. Ele quer dar ao homem o conhecimento por onde ele vai ser liberto. A não se tornar mais escravo dessa servidão, é o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Não deixe se tornar mais escravo dessas servidões, como essas proibições, não pode isso, não pode aquilo. Tem que fazer isso para ser salvo. Não adianta só crer em Jesus. Paulo vai dizer, não se deixe meter nesse fardo pesado, nesse jugo de servidão, porque se vocês se submeter a isso, a morte de Cristo para vocês não valeu de nada. Se vocês acham que vão ser justificados por causa de uma igreja, porque estão dentro de obra de igreja, porque estão cumprindo cerimonial de igreja, estão cumprindo atividade de igreja, se vocês acham que é salvo, que é merecedor de Deus, da bênção de Deus, por meio de vida de igreja, Jesus para vocês não vale de nada. E aonde é que está a confiança do povo como se fosse para Deus? É dentro de igreja. Não, vou receber a bênção porque eu fiz a campanha. Não, eu sou de Deus porque eu sou católico, sou evangélico, sou testemunho de Jeová. Eu sou o verdadeiro povo de Deus. Por quê? Porque eu estou nessa religião que é a verdadeira. Olha onde está o alicerce da confiança da vida do povo com Deus. Não é em Jesus, é nas suas igrejas. Não, eu dizimo, eu sou merecedor da bênção de Deus. Eu dou o dízimo, eu sou batizado. Eu sou da igreja A. Eu sou membro da igreja B. Eu sou de Deus. Eu sou salvo porque eu estou na igreja. Minha vida é de casa para a igreja. Não, meu amigo, você está tão perdido quanto aquele que vive no bar, na prostituição, matando, roubando, porque salvação não é por igreja. Vida com Deus não é por igreja. Ser aceito por Deus não é por obra de igreja. Ou Cristo tendo conhecimento dele para se converter a ele, ou continua perdido, meu amigo. Não adianta você dizer que crê em Jesus e está vivendo sua vida escravizada dentro de uma regra, de uma norma, do legalismo religioso de igreja. E isso não te leva à vida de comunhão com Deus. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele vai advertir os irmãos na igreja aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 2, Paulo vai dizer, meus irmãos, se vocês não tiverem no evangelho que eu tenho pregado, não se conduzir por ele, a vida com Deus no entendimento do que o evangelho ensina, vocês não podem se salvarem. Não é dentro de igreja não, irmão. Não é por meio de igreja a vida com Deus, não. Eu sou de Deus, por quê? Porque eu estou numa igreja. Não, eu sou de Deus porque eu estou em Cristo. Eu sou liberto porque eu estou na verdade. Essa verdade é Jesus. Eu não me denomino de Deus por uma igreja. Eu me denomino de Deus porque eu estou em Cristo, aceito por Deus em Cristo. Eu estou liberto porque eu estou na verdade que é Cristo. Eu não ando por verdade de igreja. Eu ando pela verdade de Deus que é Cristo. Eu tenho a garantia da salvação, tenho a certeza, a alegria e a convicção que estou salvo, porque a minha segurança da salvação está em Cristo, pelo que Ele fez por mim na cruz do Calvário, e eu creio nisso. Estou firmado nisso, com a minha confiança e segurança de que minha alma está guardada para Deus,
por meio do que Cristo operou por mim. Não é pelo que eu faço, não é pela minha religião, não é pela minha caridade, não é pelas minhas boas obras, não é pela minha virtude, nem pelo meu mérito. Eu tenho a certeza e a confiança e a alegria da salvação, porque eu criei na obra de Deus, que é Cristo, por onde eu sou salvo. E essa certeza é confirmada pelo Espírito de Deus, que em mim está selando, que recebi esse Espírito quando eu criei com Jesus, em Jesus, com o arrependimento. A partir daí eu fui batizado. Não dentro de uma igreja dos homens, para ser membro da igreja dos homens. Eu fui batizado por Cristo, com o Espírito Santo, para me tornar membro da igreja de Deus, corpo de Cristo. Vocês precisam aprender isso. E viver em Cristo com a liberdade que Cristo nos dá. Não adianta viver essa fé em Cristo preso, escravizado, dentro de obra, de tarefa, dentro de ambiente restrito, igreja, escravizado, submisso, aguardar e praticar todo o legalismo que os homens determinam, como princípio, como valor, como regra para a vida com Deus. Dentro de religião, vocês estão tão perdidos quantos que não estão dentro de religião ou igreja. Porque você tem que andar uma vida com Deus dentro dos princípios e valores estabelecidos por Cristo, que Cristo pregou para essa minha vida com Deus e ser salvo. Não é dentro de valores e princípios de igreja estabelecida pelos homens. Que Deus abençoe vocês, que vocês entendam e recebam esse esclarecimento. Chega, eu estou suando aqui, porque eu prego a palavra com um ardor no meu interior, irmão. Eu prego a palavra com uma chama de Deus que queima dentro de mim. Eu prego a palavra com a alegria do Espírito Santo, de saber que eu estou sendo instrumento usado por Ele para propagar, informar e levar ao conhecimento de outros essa verdade que liberta, o poder de salvação de todos aqueles que estão perdidos, o Evangelho de Cristo. Eu prego a verdade com essa alegria, com essa ousadia, com essa disposição, não temendo nenhum combate ou embate, mas confrontando, denunciando, reprovando e pregando com ousadia a palavra de Deus, o poder do Evangelho de Cristo, que vai libertar as vidas escravas no reino das trevas e trazer para Deus. É o Evangelho. Estou pronto para o combate com qualquer um, porque eu sei em quem tenho crido, sei aonde estou e sei o que tenho pregado.